Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, tudo beleza? Tudo bem, graças a Deus. Né? É, cara, muito elegante, muito bonito. Maravilha, né? Heron. Você tá vestindo o quê? Heron veste o homem atual, homem moderno. Eu encontro Heron aonde? Nas lojas Noroeste e também numa loja lindona no Teresina Shopping. Lá no Teresina Shopping você encontra. Teresina Shopping. Mas estamos também no Piauí, no Maranhão. Sempre com a marca. Viu a marca Heron? O cara já fala. Já sabe, né? Eu sou um homem atual. Não é verdade? É um homem atual. Sejam bem-vindos a mais um Yelcast. Lembrando que nós estamos no YouTube todas terças, quintas e sábados, sempre ao meio-dia, e é o primeiro podcast pro Brasil através de TV aberta. Em TV aberta, né? Lembrando Maravilha. que nós estamos para mais de 8 estados, todos os sábados, a partir de que horas que o senhor? Das 22 horas e 30 minutos. Mais conhecido? Com 10h30. 10h30 da noite no sábado. Já dá aquele like, ativa o sininho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho, se inscreva pro YouTube e dá um like, né? Porque o YouTube tem que entender que você tá querendo consumir esse material, né, Kilson? Exatamente. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Angola, que vem consumindo nosso material espetacular. Irlanda. Você sabe falar já irlandês? Um inglês? Não, fluentemente médio. Médio. Tá chegando lá, né? Tá chegando lá, tá certo. Ainda não tenho todos os cursos, né? A sua filha fala. Fala, é verdade, é verdade. Bom, agradecer os nossos patrocinadores aqui no Bom Dia Mel Norte, a Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, um abraço ao Átila Filho, né, a toda a turma favorita, o restaurante texano, o Grupo Texas, na verdade, a Jupi Alimentos, que está com a gente sempre muito forte, a Medifarma. Alô, seu Luiz! Seu Luiz, grande abraço, hein? É imprescindível, né? A Hora Telecom, que é a melhor internet. Aliás, o Félix tá adora estar aqui, né, cara? O Félix só chega, fica aqui querendo falar um alô. Fala aí um alô aí, o Félix. Alô? É, a melhor internet do Brasil. A Formato Cadeiras de... Se você vai montar um empreendimento que nem o do Antônio Zalira, você tem que ter formato no seu escritório. Formato. É, porque diz que... remete... A cadeira do padre. Remete formato. A sucesso, é verdade. Boa, Kilson. Então, ativa o sininho, já deixa aquele like e continua. Tá, e hoje a gente tem um prazer de receber, cara, muito, levar um outro tipo de conteúdo, outro tipo de papo, de alguém que faz muita diferença na nossa região e que pode ajudar o Brasil inteiro também nessas mensagens, né, Kilson? Porque hoje quem tá longe de Deus tá fora, distante de tudo. Com certeza, né? Tá distante de tudo. E é um baiano que se tornou piauiense, eu acho que mais piauiense hoje do que talvez baiano. Muita gente. Né, que faz uma misericórdia absurda, né, com toda a nossa população. Ungido, hein? É ungido, é verdade. Que hoje é o nosso padre Nilton Pereira dos Santos, natural da Bahia, né? Muritiba, na Bahia. Ficou conhecido em todo o estado pela realização da Missa da Misericórdia em Teresina. É formado em filosofia, com licenciatura plena em psicologia e história. Em São Paulo também fez pós-graduação em psicopedagogia. E em Salvador concluiu o curso de teologia. Uma salva de palmas para o Padre Nilton. Alô, Padre Nilton! Seja bem-vindo, Padre. Tudo bem? Tudo bom, é muito bom estar aqui, não é? Quanto mais assim, de uma forma tão descontraída, né? Aqui é o nosso confessionário. É verdade, essas cortinas aqui são os... essas paredes não falam, né? Hoje é o senhor que vai se confessar, Padre, aqui com a gente. Com certeza. E Deus está sentadinho ali, olha. Deus com tá certeza aqui, está assim, não tenho dúvida. Tudo bem, Padre? Tudo bem, tudo bem. Nesse tempo de dificuldade, né? Mas um tempo de muita criatividade. Muito, sim, é verdade. Eu, assim, estou apaixonado também por aquilo que eu estou conseguindo tirar de proveito desta peste que mata, não é? E ela tem trazido para mim, na minha vida, muitas coisas boas também, não é? Principalmente o que se trata o ser espiritual, né? O ser humano. De repente, de uma noite para o dia, a gente descobriu que a gente não é perfeito, que a gente não é o bambamã, que a gente não é dono de nada. E a gente começou a perceber que nós somos perecíveis, né? E essa condição faz a gente repensar um pouco a vida, né? Mas muito. E buscar a gente ser feliz, né? Porque eu acho que hoje para mim, a minha meta nas minhas pregações é que Deus vai perdoar tudo na vida do ser humano. Agora, não ser feliz, ele não pode não perdoar. É verdade pura. Mas quem é Nilton Pereira dos Santos? Eu sou um baiano, né? Piauiense agora também, de uma cidade do poeta Castro Alves. Eu nasci em Muritiba, onde nasceu o poeta Castro Alves, numa comunidade na época.
eu fui um jovem muito assim inquieto, apesar da pobreza, não é, que eu nasci, que eu vivi. Durante minha vida inteira eu lia jornal que vinha enrolado no sabão, né? Sabão em pedra, vinha um jornal, eu li. Então eu comecei a conhecer o mundo através das leituras e a partir das minhas limitações de pobreza, né? Mas eu fui um cara, uma pessoa que eu nunca me conformei com a situação Com que a eu estava realidade que você vivendo. vivia. Não. Mas, padre, seus pais, como era? Essa infância, assim, pra gente entender um pouco. Porque meus pais vieram de uma classe média alta. Sim. E meu pai perdeu tudo. E minha mãe perdeu tudo, papai perdeu tudo, porque ele tinha uma vida social muito boa, vendeu tudo e foi para São Paulo ficar rico. E chegou em São Paulo, ficou pobre, né? E quando nós estávamos chegando à favela, aí mamãe disse: eu não fico aqui, eu vou voltar. Ele trabalhava com o quê, padre? Meu pai era policial, muito bem conceituado na época que policial, né, eletricista e tal, e ele tinha uma vida muito boa. E quando ele foi para São Paulo, ele foi para ficar rico, porque um irmão dele chamou, dizendo que São Paulo todo mundo estava ficando rico. Terra das oportunidades. E lá ele perdeu tudo. Então nós começamos a morar em um bairro muito bom e acabamos numa favela. E mamãe falou: na favela eu não fico. Então mamãe pegou um trem e veio embora para a Bahia. E naquele momento ela estava grávida de mim. Então eu nasci em pleno miserê, não é? Sem expectativa, mamãe dormindo no chão, em uma casinha de barro, muito pobre. E, além de tudo, carregando a vergonha de quem tem sido uma pessoa próspera, uma casa muito boa, casa lotada de gente. E, de repente, não tinha nada, nem o que comer. E minha mãe, para ir à rua, né, ela tomava um vestido emprestado de uma vizinha. Então chegamos a um caos muito difícil. E eu nasci dentro desse contexto, né, de sofrimento, de pobreza. Mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim, eu nunca me conformei com aquela concepção, né, aristotélica, né? Quem nasceu rico morre rico, quem nasceu pobre morre pobre, né? Alguns são reis, outros serão vassalos. Então eu nunca aceitei isso na minha vida. Então a vida inteira eu comecei muito cedo a estudar, porque foi a única perspectiva que eu tinha de sair daquela miséria e tirar meus pais também. O conhecimento era a única coisa capaz de mudar aquela realidade. Ainda hoje, né? Claro. O conhecimento, não há outra coisa. E aí foi aí que eu comecei a ler. E eu, como não tinha dinheiro para comprar livros, então o sabão naquela época vinha enrolado em papel gazeta, né? E as pessoas tiravam e eu pedia. E eu comecei a ler. Com essa leitura eu fui a Paris, eu conheci vários países lendo ali. Tanto que quando eu cheguei... E o virtual hoje, antes era... E é ainda a leitura. E quando eu viajei, hoje eu conheço 26 países, quando eu cheguei nos países, eu disse: eu já estive aqui, eu já passei por ali. Porque a leitura me mostrou tudo aquilo. E hoje é dia do livro. Hoje é dia do livro, né? E viciado em leitura, né? Eu sou viciado em leitura, eu gosto de ler me faz bem. Eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que falam que eu sou imperativo, né? Mas todo esse processo de imperativo na minha vida, eu coloquei para as leituras. Então eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, né? Que bênção. Padre, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que era, por exemplo, para um menino que a família já tinha vivido boa parte financeiramente bem e ele nasce nessa situação muito difícil? E como eu estou fazendo esse paralelo de hoje, como o senhor enxerga a família e do que a gente vive hoje, e de como era aquela família antigamente, né? Como é que o machismo assolava aquilo, como é que era seu pai em relação à sua mãe. Pelo que vi, sua mãe não era muito permissiva, ela era muito dura, incisiva, aliás. Né? Eu nasci numa família matriarcal, né? Uhum. E graças a Deus, né? Então quem mandava lá é minha mãe, minha mãe, né? Ela era cá de terra que chegava. Exatamente. Aí. Foi mamãe que resolveu voltar. Foi mamãe que foi para as fábricas trabalhar, enquanto o papai ficou recolhido com medo, porque papai tinha vergonha. E aí quando o papai e mamãe falou: você vai ter que fazer carvão para vender de porta em porta, porque nós precisamos sobreviver. Muito bom. Então minha mãe tomou o pulso da família. Então graças a minha mãe que hoje nós estamos aqui, porque senão nós deveríamos estar em uma favela em São Paulo. Talvez não estivéssemos nem vivos, né? Verdade. Então é a situação. Então minha família toda é matriarcal. Então lá, o homem que quer entrar na família, que não se submete, né, não ao autoritarismo da mulher, mas à autoridade da mulher, que faz a gente crescer, não fica. A diferença. São duas coisas bem diferentes, né, padre? Exatamente. Autoridade, não autoritarismo. Autoritarismo e autoridade. Exatamente. Há um paralelo muito grande. E mamãe foi muito autoridade. A mamãe tinha assim, uma autoridade muito grande, né? Ela decidia, ela pegou meu pai no chão e levantou e disse assim: olha, que você é um homem. Você tem uma família e você vai ter que responder para essa família. Eu ajudo, mas você vai estar à frente da minha família. Essa é a grande. É o amor guerreira. da minha vida. E mexe com o padre, já vi de cara.
minha conselheira, minha amiga, e quando Ela faleceu recentemente, né, padre? vai fazer 8 meses. E assim, mamãe preparou a gente para sair daqui, né? Ela saiu daqui sem deixar os filhos com peso, com remorso, deixar os filhos livres para continuar vivendo. De amor, de carinho e dar aquilo, né, que você recebeu. Exatamente, né? Padre, nessa sua trajetória, o senhor entende muito que o ser humano ele entrega muito do que recebe? Eu digo a você assim, quer dizer, nós já somos preparados para perder, né? O ser humano ele já nasce perdendo, né? A gente perde cabelo, a gente perde as células novas, a gente perde tudo. Mas o ser humano ele não entende isso com relação à sua natureza. Então ele é muito apegado. Então ele é apegado às coisas grandes e às coisas pequenas, na mesma proporção. Por isso que o ser humano sofre quando alguém morre. Ele sofre quando ele é roubado. Ele sofre quando ele faz um investimento que não dá certo. Ele sofre e por isso ele não avança, porque ele tem medo de arriscar. Então, o ser humano que não arrisca, ele não vai para lugar nenhum, não é? Se a gente não tem essa coragem, então por isso que o ser humano ele é apegado, né? Ele mesmo sabendo que ele perde tudo, aquilo que ele traz na sua própria natureza, como aquilo que o mundo dá. Tudo que o mundo nos dá, ele toma. O mundo não deixa nada do que ele lhe deu com você mesmo. Quando eu lhe perguntei sobre isso, a respeito do que a vida lhe dá, o que você dá para ela, é porque eu percebo que a sua mãe ela foi detentora muito forte de entregar uma mensagem muito forte. Sim. E que isso ela transcendeu tudo, essa mensagem. Né? Ela passou... No mundo que a gente vive hoje, nessa sua trajetória, o senhor tem visto justamente muitas vezes a raiva, o ódio, a inveja, ela dominar alguém e ela conseguir só entregar aquilo? Sim, sim. Eu acho que você entrega aquilo que você faz experiência na tua vida, não é? Se você não pode entregar amor se você vive com ódio. Eu costumo dizer muito isso na igreja. Ou você faz uma experiência de uma coisa boa, ou você vai ver a vida inteira sendo ruim. Por isso que eu digo assim, ninguém é ruim. Por que quer ser ruim? A pessoa é ruim quando ela não tem a possibilidade de ser uma pessoa boa. E a gente fala assim, mas tem tudo, tem casa, tem tudo, mas a possibilidade que eu digo é algo espiritual, né? É você fazer uma experiência boa na tua vida, porque as pessoas, ela tem duas tendências. Ou ela recebe tudo, ou ela aprende a viver com tudo isso e se liberta a partir daquilo que ela tem, ou ela quer deter aquilo para sua vida e ela se fecha, né, dentro de si mesma. E aí ela leva o outro a um processo de sofrimento. Tem gente que não dá nem ao outro direito ao amor, né? Verdade. É horrível. Nem o amor é capaz de dar direito ao outro, né? Eu fico imaginando esses casais modernos, né? Que é interessante, né? Que até no momento de uma relação sexual estão fazendo controle. Controlando, né? Controlando tudo. Eu vou controlar os afetos, eu vou controlar minha ejaculação, né? Tem que ser aos pouquinhos, né? Não vou de uma vez só. Não pode ser rápido. Você entendeu? Prolongar algumas coisas que não é importante na vida da gente, né? A gente tem que viver a vida seguindo o rumo natural das coisas. Se for rápido e for bom, maravilhoso. Se for lento e for bom, agora eu não posso me culpar diante de uma situação que eu vivo. Esse que vive. Então tem homem que se culpa por uma coisa, outro se culpa por outra, né? E acaba deixando o que é mais importante na vida, que é ser feliz, né? É felicidade. Eu quero ser feliz. É isso aí. Padre, e como é que a religião entrou na sua vida? Primeiro que eu nunca quis ser padre, né? Eu costumo dizer... Não. Eu costumo dizer que... Exclusivo. É verdade. Eu sempre disse que eu queria ser... Meu sonho era assim. Eu digo, eu gosto tanto de mim que eu queria casar comigo mesmo e ter um monte de Niltinho. Porque eu queria ter filhos. Sério, padre? Eu amo criança. Mas Deus é uma coisa assim impressionante. Realmente ele existe. É um ser muito forte e domina. Então eu sempre fui envolvido com projetos sociais. Isso eu gostava de ajudar os pobres, mas independentemente de religião. Mas desde pequenininho? Desde pequeno eu sempre gostei. É porque vocês viveram uma dificuldade, como o senhor tem falado. Porque na minha casa, assim, até quando mamãe estava viva, minha casa parecia um supermercado. Quando não tinha, se dividia. Né? Quando se tinha, se divide da mesma forma. Então o que importa na minha família não é a quantidade do que você divide, a proporção, mas de fato é poder dividir com o outro. E a forma, né? Assim, e a carinho, forma, né? E a forma. O social é importante. O social é importante. Eu tive isso muito forte. Envolvido com um grupo de jovens. Qual a primeira lembrança que o senhor tem, padre? Assim, efetivamente, que aquele foi o primeiro passo? O primeiro passo para eu ser padre... Não, de fazer caridade. Fazer caridade. Logo muito cedo, eu era pequeno, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, né? E eu gostava muito de pegar
quando a gente tinha, o pouco que a gente tinha, de dividir com as pessoas. Eu gostava assim de ensinar alguém aquilo que eu aprendi. Eu sempre, muito desde pequeno, eu tive essa vontade de... Porque assim, eu nunca quis nada pra mim só, sabe? Eu acho que a felicidade só pra mim, o dinheiro só pra mim, o poder só pra mim, seria muito chato, né? É muito chato tudo só pra mim. Então a coisa só tem sentido quando você amplia, né? Quando você faz com que as Quando pessoas... você oportuniza. Oportuniza, exatamente, a palavra é essa. Então eu sempre fui assim, desde muito cedo da minha vida. Aí, olha, com 13 anos eu coordenava um grupo de jovens. 13. 13 anos. E jovens muito mais. Desculpa a indiscrição, mas isso era em que ano? Olha, eu nasci em 65, né? Porque é um negócio totalmente atípico, né? Atípico. 65 eu nasci. Década de 70. Década de 70. Então, década de 70 eu já fazia, por exemplo, eu já organizava na minha cidade com jovens baile à fantasia. O teatro entrou na minha vida muito cedo, né? Eu lembro que muito cedo eu já vivi o teatro, né? O teatro para mim era muito forte, né? E já nessa década, eu lembro que uma vez a igreja me chamou e disse assim, ou você continua no grupo de jovens, ou você vai para o teatro. Porque nós fizemos uma peça chamada Mel Amargo, e os pais não sabiam. Então, no dia da estreia, as meninas tudo com o peito do lado de fora. Então, isso foi um escândalo na cidade, né? E aí o padre me chamou, né? Aí disse o quê? E disse assim, não, rapaz, não, você vai para um lado ou para o outro. Aqui você não pode ficar desse jeito, não. Porque como Baiano! é que... Baiano. Imagine você, os pais Só vindo para faltou uma o trio estreia... elétrico, né? Os pais vindo para uma estreia... É porque o padre, o baiano, ele não nasce, ele estreia, né? Eu acho que a gente... É um negócio, minha esposa fala muito sobre isso. A gente é meio estranho mesmo. Eu acho que é muito fora da curva mesmo, Da curva. porque na época da escravidão, principalmente os negros, né? A Bahia é um Tem mais negro do que Angola. pois é um negócio absurdo. E a única forma de eles se divertirem era o teatro. Não era? Muito forte. Era o O teatro, samba. era a música, era o Samba. samba, era a Capoeira. capoeira. Então aquilo é de geração para geração. Então o gingado, o batuque, Exatamente. não é, padre? Então a gente vivia muito isso. Então, você imagina... Era o você- paralelo do sofrimento. Você imagina você ver uma peça teatral, né? Falando isso aí, o pessoal tá dizendo assim, padre, porque eu faço questão que as pessoas saibam Mas é bom. que eu sou humano, que eu sou gente, e que há um processo de mudança de pensamento, né? Não mudança, conversando, mudança de pensamento. Então, nessa época, a peça acontecia assim, né? Então, descia de cima um cálice, cantando aquela música, Pai, afasta de mim esse cálice. E nesse momento, as meninas, ela tirava o sutiã como uma forma de estar livre, né? Aí quando eu vejo esse povo arrancando isso, eu digo, meu Deus, isso já foi feito, ó. Há muito tempo. E era teatro, na época a gente vivia aquilo no teatro. Mas isso é diferente. O senhor não julga, mas o senhor entende que naquela época é diferente do que se faz hoje? Muito, muito. A liberdade de expressão, a liberdade corporal. Porque eu acho assim, você pode ser livre, ter liberdade de expressão, liberdade corporal, sem agredir o outro, sem agredir a fé do outro, sem agredir o sagrado do outro. Porque o que acontece hoje é muito isso, né? Eu faço isso para escandalizar o outro, né? Então, quando você faz tem determinado tipo de postura, que você faz isso com serenidade, com naturalidade, isso não fere ninguém, não é? Mas quando eu faço isso com a intenção, não é? Até perversa, né? Tem pessoas que eu faço isso porque eu sei que vai atingir aquilo. Vai muito da intenção. Da intenção. Eu acho que vai muito mais hoje do glamour também. De saber que vai rodar uma coisa com a imagem dele ou dela e não importa, né? Hoje, eu acabei de Tá. estar lendo uma entrevista, não lembro o nome, uma pessoa que não é brasileira, acho que é americana, e que ela, no velório do pai, ela começou Não, é brasileira. É brasileira, né? brasileira. No velório do pai, ela começou Ela a fez um tirar álbum. um álbum fotográfico Absurdo, né, para cara? mídia. Ou seja, quer dizer, você aproveita até de um momento muito íntimo, né? Muito pessoal, para você jogar. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas não olham mais para si nem para o outro, né? Então, o importante é estar na mídia mostrando aquilo que você não era. Mas vamos chegar em rede social, eu quero Vamos, muito vamos. a sua opinião sobre isso. Aí vamos passar por esse... para a infância, o grupo de jovens, e aí quando é que dá o primeiro start para dizer assim, você disse que não queria ser padre. Não. Chegou a namorar? Sim, Maria. Era Sério, que nem farinha. Que nem farinha. Baiano é Baiano. baiano. Eu sempre digo assim, eu sou pequeno, mas não sou pedaço, graças a Deus. Já peguei muitas mulheres de 1,80 m, porque o pessoal me chamava, brincava, Padre Nilton, o senhor é um Chavequeiro. guloso. Me chamava de pequeno guloso.
Porque geralmente eu nunca tive uma namorada do meu tamanho, né? Todas elas passavam de 1,70 m. Era mesmo, padre? Assim, eu nunca tive problema Mas, com padre, isso. o senhor chegou a ter atos sexuais? Sim, meu filho. Por que não? Se eu não tivesse... O homem era pegador. Se eu não tivesse... Com todo respeito. Se eu não tivesse, eu não tinha feito uma opção. No momento que eu olhei na minha vida e que eu me converti a uma doutrina da igreja, vivendo aquilo que a igreja propõe, que é a castidade, se eu não tivesse vivido isso antes, eu estava com a cabeça perturbada, né? Porque eu não provei, eu não fiz. E hoje eu posso dizer assim, eu fiz uma escolha, né? E não é fácil, né? É muito importante o que o senhor falou aí, padre, porque a gente tem hoje claro, tem a igreja católica, tem a igreja evangélica, Sim, a gente sim. vê grandes pastores sérios, Sim. inclusive, que fazem esse trabalho, que passaram por coisas ruins, que entenderam que Deus é muito mais forte. Sim. Né? Padres também já passaram por isso, porque é meio que tabu falar sobre isso, né? A gente sofre muito. O padre, eu acho que assim, a questão do padre ele é muito mais duro, né? Outro dia eu dizia na igreja, às vezes eu chego em casa, eu não sinto falta do sexo. Eu sinto falta de alguém para abraçar, para beijar, para estar perto. E a gente consegue superar isso porque a gente tem um objetivo muito grande além. Quer dizer, Deus cria em nós uma coisa tão estranha, né? Que eu acho estranha, que ele não permite que nada possa nos prender para a gente ser totalmente livre para o outro. É uma coisa meio terrível, né? É meio filosófico, Mas fica à vontade. Padre. meio que maravilha, né? Que eu gosto muito do que ela diz, porque ela é muito séria. Mas é muito disso que o senhor está dizendo mesmo. Muito disso. É poder consumir a dor do outro. É a dor do outro. É você guardar a sua dor no bolso É bem para isso. cuidar né? da dor do outro. E não é fácil, né? E não é entendível. Porque as pessoas não conseguem entender. Né? Não, as pessoas não conseguem entender. Como é que um padre vive sem fazer sexo? Gente, é muito simples. Eu digo assim, sexo a gente faz até sozinho se quiser. Mas o que leva a gente não ter relação sexual quando a gente começa, depois de um tempo que você... O sexo é como se fosse um exercício. É igual fumar. Se todo dia você fuma, todo dia você quer fumar. No dia que você para de fumar... Mas, padre, quando você falou que era baiano, o senhor exercitava isso quase que diariamente, né? Sim, imagina. Era a coisa que eu mais gostava. Mas... Sério, gostava muito. A gente, olha, baiano gosta de sexo que nem gosta de O farinha. senhor gostava mais das Peraí, loiras ou morena? Boa pergunta também, mas... Meu filho, pra mim não tinha... Tipo, 1,70m A gente falava muito isso, né? Passou na frente. Fazer como meu irmão, Passou o né? trio Só elétrico. não pode ser lobisomem, né? Quantos anos, padre? Eu comecei minha vida... Não, essa vida... A minha primeira namorada, eu tinha 15 anos, ela tinha 30. Putz, eu não posso falar nome feio hoje quando ficar calado. Meu filho. Desculpa, padre, perdão. Perdão. Eu tô Você me tá no controlando. confessionário. Eu tô me controlando. Com 15 ela com 30. 30 anos. Minha primeira namorada mesmo, né? De pegar, de beijar direito. O senhor perdeu a virgindade com quantos anos, padre? Aí, rapaz, deixa eu ver aqui. Isso foi antes, né? Deve ter sido uns 14. 14, 15 anos. E me arrependo por isso, né? A puberdade. Né? Me arrependo por isso porque assim, na Bahia era muito isso. Quando a gente chega a certa idade, isso era uma coisa que já passou, não é? Claro. Eu não tô defendendo essa filosofia, nunca, não quero defender isso. Mas era assim, quando a gente chegava à idade, o pai logo já ia providenciar para saber o que o cabra era ela. Mas é isso mesmo, era desse Era desse jeito. jeito. Então vamos lá, meu filho. Aí chegava lá, Escolha aí. não escolhia não, meu filho. Já tinha Já a de pronta? confiança. Era. Essa daqui, pega a gente esse menino aí. Então, quando o menino saía lá de meio dentro, louco né? isso, não? Quando o menino saía lá de dentro, aí olhava pra cá, o pai já, né, assustado, olhava pra cara da criatura lá, ela fazia se ela sorrisse. Aí o pai, esse é bom, então vamos. Isso era no bordel, óbvio. Sim, com certeza. No cabaré, né? Ele, na época, incentivava a masturbação, por exemplo? Ninguém falava muito de masturbação, né? É interessante isso. A gente se masturbava por uma questão natural, né? Da própria vida. Mas ninguém falava. Existem algumas coisas que eu, hoje, apesar da modernidade, eu vejo falar muito mais do que na minha época, né? Ninguém se preocupava se o outro está se masturbando ou não. Isso não interessava. É vida pessoal do outro, né? É interessante a gente falar sobre esse aspecto, para a gente fazer uma relação atual, fazer um túnel do tempo, né? Como o meio, às vezes, às vezes não, acho que quase que certeza, ou ele constrói para o bem, ou ele destrói para o mal. Com certeza. Né? Então, o ambiente que você vivia um ambiente que o pai já levava
É, aquela época o pai levava. Porque não é culpa, não era do pai. O pai já tinha vivido aquilo. Cultural, né? Não tinha a leitura. Mesmo que meu pai não me levou, né? Mas quem me levou foi alguém conhecido, então deveria... Era um seu meio. É o meio. E tinha que ir, né? A gente vai fazer essa linha do tempo voltando. O senhor vive muito isso nos confessionários, por exemplo. O meio, o cara tem uma essência legal, bacana, Exatamente. e aí se envolve com gente que não tem nada a ver, que acabam atrapalhando a vida do cara. E com certeza. E uma das coisas terríveis da vida, que mais me assusta, é que hoje a pessoa, aqui no Piauí isso é muito forte, desenvolve uma culpa, né? A culpa é a coisa pior do mundo. E a culpa te tira toda a possibilidade de vida. A culpa te tira toda a possibilidade de vida. Então, é a culpa que tem levado nossos jovens à depressão, é a culpa que tem feito o marido, né, se desesperar, de bater na sua esposa ou vice-versa. Que tipo de culpa, padre? Todos os tipos de culpa. Por exemplo, eu tenho culpa porque tem gente que tem culpa porque tem muito dinheiro. Tem gente que tem culpa porque não tem dinheiro. Tem gente que tem culpa porque em determinado momento cometeu uma traição e ele se arrepende dessa traição, ele quer reconstruir sua vida, mas a culpa não deixa. Não deixa. Porque o tempo todo ele martiriza-se diante de uma situação que ele vive. Da mesma forma o parceiro? Exatamente. Aí você vê a questão dos nossos jovens, né? Quando eu converso com um adolescente sobre esse processo que estão vivendo agora de suicídio e tudo, são culpas. Quer dizer, eu não faço aquilo que minha mãe quis, eu não consegui passar no vestibular que deveria. Quer dizer, as pessoas se culpam por realidades que podem ser mudadas. Basta conversa, basta bater papo, O senhor dialogar. viu muito isso aqui no Piauí. Eu posso lhe dizer assim, que de todos, eu conheço as capitais brasileiras, mas eu acho dos estados todos que eu andei, o estado que mais me preocupa com relação a isso chama Piauí. Não adianta. A Teresina é uma das capitais com maior índice de suicídios, acho que é a terceira, salvo engano. Bom, aí aquele menino que era um namorador, ou pegador, sim, era loiro ou era morena? Loiro ou morena? Passou na frente. Passou na frente, vai. Do trio elétrico. Só não tinha que ter 2 orelhas para ser lobisomem. Aí, padre, como é que tem uma virada dessa? É impressionante, né? E quando eu fui para São Paulo, eu estava indo fazer teatro em Brasília. Isso foi o teatro que te levou. Foi o teu transporte. Eu me afastei um pouco da igreja, porque teatro e igreja tinha aquela besteira, né? Que o jovem cristão só podia fazer teatro cristão. Então eu queria fazer outras coisas. No teatro envolve muito essa questão de drogas. Você sabe que eu vi muitas drogas no teatro, mas eu nunca experimentei uma droga. Pois é. Aliás, salve engano, a única droga que eu experimentei e foi um tal de lança-perfume, e não foi porque eu quis. Em Salvador estava pulando o carnaval, então chega um momento que o pessoal faz aquela cordinha e prende todo mundo. Então me prenderam em uma corda de pessoas diferentes. Então olharam pra minha cara e meteram o lança-perfume. O que foi que você sentiu, pai? Eu sei que eu pulei mais do que nunca. Entendeu? Mas- Muito bom. E aí, assim, foi a única droga que eu usei na minha vida. Mas eu vi muito isso no teatro. Mas aí eu digo, minha mãe, o que é que ela ensinou pra mim, né? Ela disse, meu filho, tudo que tira a consciência humana, tudo aquilo que no dia seguinte você pode ter vergonha, é melhor não fazer. Então, quando eu cheguei muito próximo da droga que o pessoal ofereceu, eu disse, não, eu não quero. E às vezes eu no teatro era tratado como filhinho da mamãe. Eu tô dizendo isso de um tempo que eu vivi, não é, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas não é muito diferente para não, as padre. pessoas, porque... Padre, olha que é formação de mãe. A gente vai voltar para esse Sim. gancho. Meu pai me falava uma história desde pequeno, e ele falava a cada domingo, a cada sábado, e eu não entendia qual era o propósito daquilo. Ele dizia a história do passarinho, não sei se vocês conhecem a história do passarinho. Era uma vez um passarinho que era muito preguiçoso. E quando chegava o inverno, o grupo de passarinhos tinha que voar para o verão, porque senão eles iam morrer. E o passarinho mais preguiçoso, o filhinho da mamãe, falou assim, não, vão na frente, que daqui a pouco eu chego. E nisso, padre, todo mundo foi e ele ficou. Quando ele resolveu voar, muito frio, as asas congelaram, ele caiu dentro de um estábulo. E um cavalo mais experiente olhou, chegou perto e deu aquela cagada grande. Sim. E aqueceu o passarinho. Aí o passarinho não tinha o que fazer, colocou a cabecinha do lado de fora e começou a piar. Aí um gatinho malandro que estava do lado tirou ele da merda e Comeu. Aí meu pai falava na hora do almoço, e aí, qual é a moral da história? Todo mundo.
Ele falava, primeiro, quem tá na merda não pia nem canta de galo. Exatamente. Fica caladinho. Pra não chamar atenção. Segundo, nem todo mundo que lhe tira da merda quer seu bem. Exatamente. Sempre vai ter um amiguinho dizendo assim, vamos fumar um baseado de maconha. Exatamente. Vamos cheirar uma cocaína. Vamos tomar uma cerveja, um vinho, não sei o que. Mas nem todo mundo que caga em você quer seu mal, que sou eu e a sua mãe. Exatamente. Eu me emociono de falar isso, porque isso mudou muito a minha vida. Eu via gente oferecer droga o tempo inteiro Está na tua alma, né? e vinha, padre, aquele... Por isso que pai e mãe não podem se arrepender de ensinar os filhos enquanto eles podem. Né? Não adianta sim. Não adianta. Porque não sai da alma da Não. gente, né? É entranhado, né? Entranhado. Mas continue, padre. Desculpa ter me interrompido. O teatro até a batina. Aí o teatro. Aí eu falo, não, saindo do lança-perfume. Peraí. Daquele carnaval, né? Qual foi o melhor carnaval, de 75 ou de 79? Não vou lhe dizer. Não. Pula essa parte, pula. E aí, depois do carnaval, eu fui. Aí pronto, eu fui para São Paulo. Para exatamente passar uns dias em São Paulo para ir para Brasília para fazer esse curso de teatro. E lá eu fui... Impressionante, né? Eu fui morar na Vila Olímpia. A Vila Olímpia é um bairro que só tinha mansões, hoje são grandes empreendimentos. E só que eu fui morar exatamente no cortiço, só tinha um cortiço lá e foi lá que eu fui morar. E quando eu cheguei lá para morar nesse cortiço, assim, era muito triste, muito sofrido. E aí eu queria sentir saudade da igreja. Eu tinha uma vizinha que me levou à igreja. E lá eu conheci o padre José Baroni, é um italiano, né? E quando eu cheguei lá, eu me encantei porque ele cantava, ele tocava piano e cantava, e tinha aquela voz de ópera. E eu fiquei encantado com aquele homem cantando, celebrando. E aí eu comecei a participar lá e fui ser coordenador do grupo de jovens. Só tinha universitário, menos eu na época. E lá, quando eu comecei a participar desse grupo de jovens, eu comecei a fazer trabalho. Lá tinha uma favela chamada Funchal. Certo. Que hoje Funchal, né? Hoje é Vila Funchal, era uma favela. E lá eu comecei a fazer um trabalho. E lá eu comecei... Com quantos anos, padre? Aí eu tinha uns 17, 18 anos, 19 anos, quase 18 para 19. Mas já estava despertando? Aí foi nesse momento que eu consegui, que eu olhava para as pessoas e disse assim, Deus não gerou ninguém para isso. Eu não me conformava com a situação das pessoas. Eu não aceitava quando eu ia andando pela Vila Olímpia que eu conseguia ver tantas casas bonitas e tanta gente na miséria, né? Então isso começou a me incomodar. E foi a partir dessa coisa que me incomodava muito que eu acabei virando religioso. Aí fui para a vida religiosa, fiquei 10 anos, mas sempre como um baiano assim, muito... brigava muito, porque eu não aceitava. Tinha algumas coisas na igreja, é interessante, você está dentro de uma empresa, de uma instituição, tinha coisas que eu não aceitava. Só que eu não ficava quieto, né? Eu aceitava e batia de frente, e dizia não. Como? A primeira discussão? Por exemplo, primeira discussão, uma discussão grande, não é? Eu não concordava às vezes se a gente tivesse muita comida na mesa e uns irmãos da comunidade não tivessem nada para comer, então eu pegava de casa e dava, levava. E às vezes criava um conflito, porque eles diziam assim, não pode ficar pegando e levando todo dia. Mas eu disse, eu pego e levo. Então assim, eu pegava. Eu lembro que uma vez tinha um amigo nosso lá da comunidade, coordenador, passava uma necessidade muito grande e nós tínhamos dispensa lotada de comida. E eu falei pro responsável, olha, permita que a gente dê uma cesta básica. Não pode, porque senão vai acostumar. Então o que é que eu comecei a fazer, eu e outros amigos? Toda noite a gente enchia o saco de lixo de comida, avisava a pessoa e colocava no lugar do lixo. E pegava e entregava. Aí a pessoa que já sabia passava na hora e levava o saco do lixo. Que paralelo absurdo, né? A igreja luta pelo negócio. Porque assim, a igreja, eu amo essa igreja, não deixaria de nada, porque eu estudei muito e descobri que essa igreja é de Cristo. Por essas e outras coisas. Porque se não fosse de Cristo, não iria sobreviver. Entendi. Entendeu? Agora, o que é que aconteceu? Então, eu não entendi aquilo ali. E eu acho assim que era a forma que eu fazia. Então, eu digo muitas vezes, se roubar é pecado para ajudar o próximo, eu roubei. É muito forte. Eu roubei. Porque eu pegava alimento, colocava um saco de lixo. Aí o cara sabia na hora, já passavam lá. Um cara que não tem antecedentes criminais, não tem nada, absolutamente nada contra ele. E ele se vê, acorda... E aqui é claro que não é nenhum tipo de incentivo, eu tô falando como entender o ser humano, né? E o cara sempre trabalhou, perdeu emprego. Quantos milhares de homens brasileiros não passaram nisso na pandemia agora? E ele se vê numa situação que ele não tem o que dar para um filho. A grande pergunta é essa, né? Eu pergunto muito para as pessoas, você já passou fome? Não é passar necessidade, é passar fome. Então quando a gente passa fome, a gente come até um pedaço de gente. Até um pedaço de gente a gente come.
Porque a fome é a situação mais degradante que o ser humano. A fome afeta o homem interior e o homem exterior. Ela afeta o corpo e a alma. Então, quando a gente julga do lado de cá, tendo na mesa o que comer, é muito fácil. Eu não julgo, eu não tenho direito de julgar quem passou fome, porque eu já passei fome. E naquele momento que eu passei fome, se eu tivesse de pegar um bife e tivesse que pegar da mesa de alguém, eu ia pegar. Então, uma coisa é você... Aqui é uma separação. A bandidagem. Agora, um pai. Imagine você um pai. Seu filho pedindo o que comer. Você não tem nada. Aí você passa nesse mundo que é cruel, que dá e toma, e coloca vitrine com tudo de bom. Aí o cara vai falar que tá assistindo a gente, vai dizer assim, mas emprego não falta. No meio de uma pandemia... Aonde? No meio de uma pandemia... E que tipo de emprego, né? É o que eu gosto muito de desafiar as pessoas, né? Emprego não falta, dê emprego. Então, as pessoas muitas vezes, as pessoas, nem todo mundo que está na rua é bandido. Nem todo mundo que rouba é porque não presta. Muito forte. É muito duro. Porque quem vai ao supermercado, por exemplo, uma senhora, por uma certa dificuldade, passando fome, invade um supermercado e lá ela subtrai um produto para comer e às vezes é preso. Eu morei na rua quase 10 anos, né? Como na população Padre? em São Paulo. E eu vi cenas de muita crueldade. Por exemplo, claro, eu tinha feito faculdade, eu estava na rua porque eu queria fazer uma experiência. Eu queria entender o que leva um ser humano a ir para a rua, né? Eu questionava, e por que se bebe tanto? E aí eu encontrei uma cena, nós na rua, então a gente lá na feira catando o que sobrava para fazer uma sopa. E um rapaz, ele tinha aquelas luvas despencadas que ele não usava mais. O que é que ele fazia para a gente não pegar? Jogava aquela tinta que coloca e passa contra a ferrugem, né? Jogava na uva, não dar. pra gente não pegar. Então o que é que eu fazia? Eu sentava na frente da barraca dele, tirava pele por pele. E resgatava. Era um protesto, né? Eu arrancava aquela pele Pra ele ver. Pra ele ver. E levava e a gente comia. Então, assim, é fácil isso. Então, o que é que faz o ser humano ser tão ruim a ponto de algo que vai pro lixo, ele não permitir que o outro ser semelhante a ele possa comer? Então não é fácil, então é muito fácil a gente julgar daqui, não é? Dom Celso foi o grande, para mim foi o grande homem que eu conheci da minha vida da igreja. E Dom Celso um dia, né, eu zangado, disse a ele, Dom Celso, eu não aceito esse monte de gente pedindo, eu não aguento mais essa casa, o palácio veio um inferno de gente. Esse meu filho, é muito fácil você falar daqui que você tem tudo. Uma pessoa vem aqui pedir o dinheiro do leite, quando chega em casa faltou o gás. Ela compra o gás e vem buscar do leite de novo. Então, assim, a miséria, a fome, o sofrimento, ela vai consumindo as pessoas. E ainda é pior, porque a miséria é uma ação. Se existe uma ação no banco para você comprar, todo mundo ficava rico. Porque todo mundo ganha com a miséria. Só não o miserável. Mas todo mundo ganha. Só não o miserável. Verdade. Padre, você tem noção do que você está falando aqui? Eu nunca vi nenhum padre no Brasil, acho que nenhuma... Porque o senhor fala com uma linguagem muito popular. Com a propriedade também. Eu acho que o nordestino, o baiano, o cearense, o piauiense, essa expressão é porque a gente já viveu de tudo. Não que o paulista não tenha vivido, o sulista. Mas é porque, pô, vamos lá, 80% de São Paulo, do sul, foi construído por nordestino. E é como o senhor falou, viver na pele, passar 10 anos para entender o que o cara passou, por que o cara bebe tanto na rua? E aí, isso foi uma pergunta que eu fiz, né? A um irmão até do Piauí, que estava na rua, nem lembrava do Piauí, não sabia onde era. E ele um dia perguntou assim, por que tu bebe tanto, rapaz? Fica só bêbado. Ele falou assim, eu saí do Piauí, olha o que ele me disse, para ficar rico em São Paulo. Cheguei aqui, tô na lama, na merda. Você acha se eu encontrar uma pessoa de cara limpa aqui? Como seria minha cara encontrar um conterrâneo lá de cara limpa? Eu que saí de lá para vencer, para ser o bambambam. Olha onde é que eu tô aqui agora. A bebida era uma forma de fuga. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Claro. A bebida, não estou entrando no julgamento, mas a bebida era uma forma de, pelo menos, se ele encontrar o outro, além da destruição humana, ele não teria a destruição moral, né? De enxergar. De enxergar. Dizer assim, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Reconhecer o seu fracasso. Porque não há nada pior do que o fracasso humano, né? É verdade. E às vezes a gente não entende isso. E aí é por isso que eu questiono. Vocês já se perguntaram por que não existe nenhum padre negro e nenhum padre na grande mídia nacional? Nordestino?
Se pergunte isso por quê? É um questionamento. Porque a gente não sabe. A gente fala do que a gente vive. A gente fala do que a gente sofre, do que a gente experimentou. Né? Cada mensagem que a gente tenta colocar para as pessoas é aquilo que sai da alma da gente. É aquilo que a gente viveu. Então é muito fácil, né? E assim, tem o padrão, né? O padrão que tem de ter estética, tem isso, aquilo. Então, assim, quando eu entrei na TV para fazer programa, né? Que eu fiquei um tempo na TV fazendo programa. Pode falar TV, pá, fica à vontade. Na Band, né? E que foi uma proposta e fiquei lá, o Diego, assim, fantástico. Eu tenho, assim, paixão pro Diego. Já tinha sido convidado por outro. E por que eu fiquei na Band? Porque na Band eu tive a possibilidade de ser eu. De mostrar a sua realidade, né? E do jeito que eu era. Desculpa, o senhor exerceu a função de padre, essa função tão importante na vida de todo mundo, com quantos anos? Eu fui ser padre velho, né? Porque todo padre se ordena com 24, 25. Essa é a média. Mídia. Eu me ordenei com 38. Caramba. Por causa do meu temperamento. Porque eu não aceito tudo. Eu sou uma pessoa que eu questiono. Questiona. E eu luto muito por aquilo que eu acredito. Olha, amo o meu bispo, ele sabe disso. Amo. Sou obediente, mas toda obediência eu questiono. E é importantíssimo isso. Agora, padre, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor questiona, eu vejo que o que o senhor trabalha, o trabalho que o senhor faz é muito voltado justamente para o próximo, entender a dor do próximo e fazer essa troca de figurinhas para ajudar. Certo. Eu olho para o senhor, vejo que o senhor é um homem que não tem muitas vaidades, que o senhor veste a camisa da igreja completamente. Sim. Como é que você vê esse movimento dentro da igreja dos padres popstars, por exemplo? O cara que cobra 80 mil, o padre que cobra 80 mil por um cachê para fazer um evento e muitas vezes você não sabe para onde vai aquela grana. Como é que você enxerga? Isso é um questionador. Eu digo para você assim, sabe? Eu creio, eu não quero isso para minha vida, né? Quando eu comecei com a Missa da Misericórdia no Piauí, havia um movimento, até mesmo de TV, porque a ideia inicial, eu creio, que era fazer o Padre Newton popstar, nordestino, negro, né? E era isso o desejo. Que fala muito bem. Que tem assim um público, quer dizer, nós conseguimos colocar 45 mil pessoas nos 10 anos da Missa da Misericórdia, sem ter ninguém de fora, só o pessoal daqui. Então, a ideia era essa. Mas, para que essa ideia, isso primeiro que ofendeu muita gente. Segundo, eu tinha que me submeter a um sistema que eu não aceito. E para você entender, no Brasil, toda quarta, aqui na Primavera, que é um bairro, nós tínhamos antes inclusive também, né, antes da pandemia, chegou a levar 45 mil pessoas. Nós tivemos 45 nos 10 anos, né? Segundo a polícia. Então é um negócio estratosférico, né? E tudo isso é feito, né? Porque o que é que eu quero mostrar para as pessoas? Que Deus é bom, que Deus é misericórdia. Que Deus não quer saber de coisinha que você anda fazendo, não, coisa humana. Essas porcariazinhas que você classifica de pecado. Deus quer você na sua essência. E Deus, ele vigia 24 horas para te resgatar, para fazer com que você volte a ser gente como ele criou. Então, a minha grande luta é isso. Eu não quero nada mais que isso, a não ser que as pessoas entendam que Deus é amor. E por que o senhor disse que não queria isso para a sua vida? Eu não queria popstar, não quero. Porque assim, você começa a ser... As pessoas começam a mandar no que você diz, no que você fala. Como assim? Sim, as pessoas mandam. Por exemplo, quando você tá... Uma TV, o mais liberal que seja, ela tem os parâmetros dela. Então, se eu tiver que dizer, né, que eu sou seu funcionário, e se eu tiver que dizer que você roubou, eu vou dizer que você roubou e acabou. Eu vou dizer que é pecado, é roubo, é roubo. Ele pode ser quem for. Então, de repente, isso, quando você entra dentro de certos esquemas, ou você se silencia, ou você parte para cima. E eu sou de partir para cima. E esses shows, por exemplo? Esses encontros que temos, nós temos a missa. Não esse, eu estou falando justamente nesse questionamento, né? Que assim, dos padres que cobram cachês. Aqui em Teresina nós íamos fazer um show de um padre, não é? E que ele não veio porque o que ele pediu era um absurdo. Tipo? Muito dinheiro. Acima de 100 mil? 80, 60, 70. E fora todas as exigências, porque ele vinha fazer em outro lugar e aproveitar para fazer aqui. E nós acabamos com o show, porque de repente é impossível. Eu pergunto para você, a missão do padre é evangelizar. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se você tem a sua passagem e você tem uma contribuição necessária, eu celebro, aqui no interior do Piauí, vou muito, pergunte a algum padre se eu recebo alguma coisa. Não.
Porque eu vou fazer missão. Padre, às vezes me dão uma gasolina, às vezes eu não aceito, porque quando eu chego numa comunidade muito simples, eu digo, como é que eu vou pegar Uma gasolina de uma comunidade dessa? Então, assim, eu acho que nós temos, nossa primeira missão é evangelizar. Padre não se tornou padre para ser popstar. Padre não se tornou padre para andar com calça apertada, acochada, mostrando bunda, mostrando isso. Padre não nasceu para isso, não. Meu Deus, eu fiz tudo isso quando eu não era padre. Então, quando eu virei padre, eu tenho que mudar, né? Padre bombado, malhado. Não, cuidar da saúde é digno, é uma né? Coisa. Mas se expor. Aí tá assim, ó, Jesus fala assim, né? Ele é muito claro. Pior do que você cometer um pecado é levar outros a cometer pecado. Então é pior. Então na hora que vamos exemplo, Padre Newton, né? Porque eu vou falar de mim. Pode eu falar, coloco uma calcinha bem apertadinha, né? Me ajusto bem. A blusinha bem apertadinha. Bem apertadinha, mostrando meus músculos, tudo. Aí eu vou pra frente, né? Aí as meninas vão dizer, se eu pegar esse padre. Já querem pegar a gente do jeito que eu tô, ainda gordo aqui. Querem pegar, se a gente não tiver cuidado. Imagine você proporcionando o outro. Quer dizer, o pecado entra pelos olhos, né? Você tá então ali ele está distribuindo pecado. Eu acho que, no meu ponto de vista, você está levando pessoas a suscitar. Mas você é radical. Eu não sou radical, não. Eu acho que as pessoas têm direito. Mas tudo posso, como diz São Paulo, mas nem tudo me convém. É como eu digo assim, não convém uma mulher ir para a igreja com tomara que caia, nem com um vestido muito curto. Por quê? A primeira pessoa que ela incomoda é eu, porque ela senta na frente do banco. Eu tô lá vendo tudo. Eu sou padre, mas não sou cego. Então, ela tira a concentração dos homens e a minha também, né? Um dia eu falei pra uma, pelo amor de Deus, mandei falar. Olha, tira ela da minha frente, porque eu tô vendo tudo aqui, ó. Daqui eu tô vendo tudo e me incomoda, porque você sabe que homem é homem, né? Em todos os aspectos, porque é a natureza, né? É a natureza, padre. E as pessoas pensam, né, que eu digo assim, eu sou muito feliz porque eu sou padre e não falta nenhum pedaço em mim. Porque se faltasse um pedaço em mim, eu não seria padre, não. Eu sou inteiro. Então, dentro do inteiro, assim, o que é que eu faço? Eu vigio e oro para não cair em tentação, né, meu filho? Agora, quando vem você vigiando e orando, você fecha os olhos, você vê na sua frente o que você vê, você vai fazer o quê? E pecar não é só em atos, pensamentos e palavras, né? Também é pecado. Pensamentos e palavras. Verdade. É verdade. A você que está com a sua mulher e pensa em outra... É pecado, né? Já tá meio caminho. Já abriu espaço pra Satanás jogar a semente. Daí, pra você tocar, ouviu isso? Dali pra tocar ó. Padre, como é que eu... Pergunta aqui, depois eu faço. Ainda bem que eu tô no confessionário. Mas, padre em Teresina, no Piauí, se veste com roupa colada, tipo esses nacionais que a gente tem visto? Eu não observo essas coisas. Não, então vamos pra frente. Padre, como é que o Piauí apareceu na sua vida além desse episódio? Primeiro que eu eu detestava esse estado, né? Porque eu tive aqui há muitos anos atrás e foi tudo de ruim aconteceu comigo. Eu digo, nunca mais eu piso lá. Tava quente? Tudo, tinha tudo, aconteceu tudo. Poeira, calor. E aí eu disse, eu não piso mais aqui. Aí Dom Celso foi transferido pra cá. E eu não vinha. Aí um dia eu vim visitar Dom Celso. Ele é muito importante na sua vida, né? Não, é um dos grandes amores da minha vida. Me ensinou tudo. Me ensinou a ser gente, a ser humano, a amar as pessoas, a amar o próximo, né? A ter paciência com o outro. E ainda sou impaciente, mas aprendi com ele. Mas uma das maiores virtudes do ser humano é ter paciência com o outro. É. E aí eu cheguei em Teresina e vim. Quando eu desci do avião, que eu coloquei o pé nessa terra quente, que era 1h da manhã, mas tinha 35 graus, e eu via da Vitória da Conquista, é o amor da minha vida. A Mauricio me ensinou tudo. Se eu não sou melhor, porque eu sou ruim, mas tudo que eu sou de bom é dele e da minha mãe, né? E aí o que aconteceu? Quando eu desci, quando eu coloquei o pé aqui, eu ouvi uma voz me dizer assim, eu tenho essas coisas de sentido. Eu fiz assim, você não disse que não voltava aqui? Aí eu olhei pra trás, não tinha ninguém atrás de mim, eu disse, isso que eu tô ficando... Enfim, desde o dia que eu pisei o pé aqui, eu me apaixonei por essa terra. Eu amo essa terra. Eu brigo por ela, eu discuto por ela. Eu brigo porque, às vezes, eu acho que o piauiense tem que ser mais incisivo nas coisas, ele tem que correr atrás, ele não tem que ter medo. Então, aí eu me apaixonei pelo Piauí e daqui nunca mais quis ir embora. Eu vou pra qualquer lugar, tenho saudade daqui. Qual foi qual foi o primeiro cargo que você assumiu aqui na igreja? O primeiro cargo que eu assumi. Mas antes disso, aconteceu um fato muito interessante aqui no Piauí, que eu cheguei em Teresina, né? E eu queria assistir um filme chamado...
Era um filme que acharam um corpo e pensavam que era de Jesus, né? Porque tinha a marca dos pregos, um filme muito historiador. E eu cheguei Eu tava com medo de ser o Santo Lia. Não, era, Tava com medo já. era um filme muito interessante. Aí eu cheguei aqui e perguntei assim, eu quero ir ao cinema assistir esse filme. Aí a moça falou assim, onde é que tem cinema? Aí eu peguei o jornal e vi lá, aquele Rex. do centro. Acho que era o Rex, né? É. Sim, Rex. É, do centro. Aí eu fui pé do teatro e eu fui tudo arrumado, né, de cresma, de tudo, e entro lá no cinema. E aí eu tô lá assistindo e tal, e eu digo, parece que só eu assisto esse filme, porque ninguém, eu via gente entrando e saindo pelos lados, e não via nada. Então quando terminou o filme que eu virei, eu via homem abraçando homem, beijando homem, agarrando homem, e eu lá de cresma, dentro do cinema. Né? Eu digo, meu Deus, e agora como é que eu vou sair daqui, né? O povo vai falar o quê? Vai falar o quê? Bem, não cheguei na cidade. E aí eu falei com o Dom Celso, né? Dom Celso, olha, aconteceu comigo. E ele disse assim, meu filho, você assistiu o filme? Eu falei, assisti, gostei. Então deixa o resto que o povo esquece. E é bem isso, viu? E é bem isso. Como é que começou essa parte tão importante da misericórdia? Você fala que lidou muito com a miséria, né? É. Isso vem muito dessa época? Já veio dessa época, mas eu não tinha consciência disso, né? Mas quando eu cheguei, e eu gosto muito de missas com temática. E quando eu vim para cá, aconteceu um fato assim, vou fazer uma missa cada semana, cada dia uma missa com um tema diferente, finados e tal. E eu disse, vou fazer a missa da misericórdia. E nós começamos na igreja tinha 50 pessoas com a cruz e tal. Mas muito rápido foi crescendo. E de repente nós tínhamos 4, 5 mil pessoas. Na missa. E eu disse assim, o que é que encanta esse povo, né, na missa? A missa leva 3 horas. 3 horas de missa. O povo de pé, tem gente que está 3 horas de joelho, não levanta. E aí eu comecei a descobrir que a missa da misericórdia dá uma possibilidade, não é? Do outro olhar para a vida, para a sua vida. Aí ele entende sua vida, olha para a vida do outro. E depois junto olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele não encontra um Deus que diga assim, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. É um Deus que está dizendo, é graça, graça e graça. Então nós somos cansados de ser recriminado, de ser pisado, de ser humilhado. E de repente, a imagem que passam de Deus pra gente é essa. Só que Deus não é nada disso, não. Então ele vai lá para não ser acusado de pecado. Pelo contrário, ele vai lá para se libertar. Para se libertar e tomar posse da graça que Deus vai dar. E essa graça Deus dá um pacote completo. Deus dá prosperidade, Deus dá alegria, Deus dá vida. Deus diz para você assim, olha, você não pode sofrer uma pessoa tá te humilhando, te pisando, porque tu vai continuar com essa pessoa. Deixa ela seguir o caminho e segue o teu caminho. Vai lá na frente que há um projeto para tua vida. Porque é aquela ideia mesmo, né? O ser humano não nasceu para se rastejar, não, rapaz. Eu não suporto quando eu vejo mulher se humilhando por causa de homem. Eu não suporto quando eu vejo homem chorando por causa de mulher. Pelo amor de Deus. Se não ama, se não tem nenhum afeto, nenhum respeito, cada um toma o seu caminho, né? Como diz na Bahia, a fila anda, né? Do jeito que você é brigão, Pato, você já bateu na porta de um fiel e disparou aqui. Ah, já. Já, mano? Já. Eu passando... Eu imagino que você é Bahia, briga. Santa Maria... E aí tinha um rapaz da igreja, bebia muito, né? E eu passei, ele tava dentro do bar, bebendo, eu parei o carro, voltei, falei, vamos pra casa. Ah, não vou não. Não Sério, vai, mano? você vai. Você não diz que eu sou seu pastor, não beija minha mão. Peguei o cara, coloquei dentro do carro. Quando cheguei na porta dele, que ele foi descendo no carro, mulher, miserável. Eu falei, cale sua boca. Você não casou com miserável? Ponha dentro de casa, dê banho e comida, amanhã eu volto. 6 da manhã, quando bati na porta, que ele abre e me vê. Nunca mais bebeu. Muito forte, viu? Muito forte. Esse fenômeno Muito da forte. Missa da Misericórdia no bairro Primavera, na zona norte de Teresina, capital do Piauí. Depois o senhor agora está no bairro São Cristóvão, que a maioria das pessoas considera como área nobre. É, de zona Teresina, leste. a zona leste de Teresina. Esse fenômeno incomodou a arquidiocese? Eu acredito que quando a Missa da Misericórdia surgiu, houve um grande incômodo, né? Primeiro porque, infelizmente eu vou ter que dizer isso, o piauiense, eu me sinto piauiense, eu amo essa terra. Mas isso é mais do que muitos. E cuido, brigo por ela, mas aqui as pessoas aprenderam muito no diminutivo, de fazer coisinhas pequenas. Eu não gosto de diminutivo. Né? Você tem a sua empresa, você tem a sua casa, você tem o seu carro. Peça a Deus coisa, não peça a Deus assim. Eu quero um carro, não peça a Deus carrinho não, que Deus não dá carrinho a ninguém não. Eu quero saúde, não quero saúdezinha não. Deus dá tudo grande. E aqui quando começou esse processo, foi muito difícil, porque enquanto a Zona Leste não pulou para a Zona Norte, não tinha problema.
O problema aconteceu quando começou a Zona Leste Pular pra... e os ricos entenderam que eles também precisavam da misericórdia de Deus. E que não bastava só o dinheiro que eles tinham se eles não conseguiam ter paz. Então, de repente, você chegava lá na Missa da Misericórdia, na Zona Norte, você via a Zona Leste inteira lá. Isso quebrou um paradigma, né? A gente tinha uma história só que era a caminhada da fraternidade, que colocavam, 6, 10, 8, 5, não sei, 3 mil. 20 mil pessoas. A pessoa leva 45 mil. Foi. E aí quando começou isso, aí começou a assustar, eu creio. E não era uma vez né? no ano, não, era semanalmente. Semanalmente nós tínhamos cerca de 4 mil, 5 mil. A semana era assim. Nas grandes festas, bombava. 40, 45 Porque vinha mil. gente de tudo que era lugar, não é? Vinha gente de Brasília, vinha gente de São Paulo, vinha gente da Espanha, vinha gente de Portugal. Nós temos 23 países que nos acompanham. 23 países. E que a temática era essa, de lá não Isso é- tem julgamento, lá tem graça. Lá tem graça, tem misericórdia. Ninguém aqui. Ah, padre, eu vi o político fulano aqui que não vale nada. Eu falei, deixa ele vir, porque um dia ele muda. Então nós encontramos pessoas que ao mundo da cidade era muito ruim, mas pessoas que modificaram a vida. E o político mudou? Alguns, né? Não, você. A oportunidade ele teve, agora se não mudou, né? Já vou conversar com o político, quero ver se ele mudou. Oportunidade eles tiveram, né? É verdade. Agora. Mas se não tem mudaram- noção que você tem. Deve ter. Acabou que incomodou muita gente. Incomodou sim. E aí. Você sofreu represália? Indiretamente. Não, sofri críticas, né? Do próprio meus irmãos do presbitério. Eu recebi nome, eu era macumbeiro, eu era espírita, eu era tudo. Menos padre. Ei, não é assim, aqui na Zona Leste é diferente. Falava isso? A proposta que eu trazia era uma proposta de misericórdia e amor. E eu recuperei o sacramentário da igreja. Por exemplo, o sal bento exorcizado é da igreja sacramentário, a água benta é sacramentário, o óleo está tudo lá. Só que as pessoas, elas são limitadas. Eu sou um padre que eu estudo, eu leio. Eu gosto de ler, eu gosto de entender. Né? Então, de repente, eu tive um momento de muito sofrimento. Um momento que eu disse assim, meu Deus, que mal que eu estou fazendo. Quantas vezes eu quis desistir, né? E Deus falou, não, pode continuar. E hoje, graças a Deus, né, aí vim para a Zona Norte, Leste, e de fato a ideia é que ia acabar. E quando chegou aqui, Deus, além de dar a prosperidade em gente, ainda me deu uma praça com um palco. Aí me deu tudo. Aí deu tudo que você queria. Baiano. Não precisava mais nada não. Padre, é importante a gente abordar sobre isso. É claro que a gente vive numa temática hoje completamente dos anos 70, dos anos 80, tem rede social. Assim. Né? Me dá a imagem da Missa da Misericórdia. Se tiver, tanto na Zona Norte, quanto também já na Zona Leste. Isso é na primavera ainda, né? Primavera, na quadra. Em 2016 aí. 2016. Tá aqui, ó, 19/10/2016. E como é que é lidar hoje com tantos jovens em redes sociais, os pais também, mulheres? Qual o tipo de anseio que mais você escuta hoje, padre? De mulheres que querem trair o marido ou marido que traiu a mulher? Como é que é esse confessionário, assim? Claro, sem falar óbvio o nome. Certo. Né? Hoje o maior desejo do ser humano é ser feliz, gente. As pessoas não querem poder. As pessoas não querem dinheiro. Tudo isso é bom, mas as pessoas querem ser felizes. Hoje é o que mais marca é ver as pessoas, né? As pessoas se cansaram de não ser elas mesmas. As pessoas cansaram, né, de criar uma personagem que para o outro é muito bom, para ela não serve mais. Então, hoje o grande objetivo das pessoas é a felicidade. E é isso que eu prego. É a felicidade, que essa felicidade vem junto com alegria, com prosperidade. Porque as pessoas não podem viver na miséria, né? Deus não quer isso. Hoje, as pessoas precisam se libertar da vida hipócrita que elas criam cada dia. Ou seja, para agradar marido, filho e tal. E ela esquece que ela é um ser humano, que ela precisa ser feliz. Porque ninguém oferece a outra aquilo que não tem. É mentira. Você oferecer para outro, você só pode dar a outro aquilo que você é capaz de ter. Então, como é que você vai amar alguém? Se você não é amado. Se você não é amado. Como é que você vai se entregar a uma pessoa plenamente se você nunca achou ninguém que se entregasse a você ou você nunca se deixou se entregar? Não existe isso. Então, a grande besteira nossa que a gente não entende que essa nossa vida é passageira. Que nós precisamos viver intensamente. Porque há uma cobrança dessa vida. É aquilo que eu digo. Deus libera tudo. Mas você não ser feliz, Deus não vai poder. Olha que exemplo que o senhor dá aqui, né? Como é que o senhor não se entrega ao próximo através da igreja se você não confia em você mesmo? Não consegue.
Não consegue. Como é que eu não vou me entregar o meu trabalho se eu não sei do meu potencial? Se você não se conhecer, o ser humano precisa conhecer, não é? Se conhecer quem é que eu sou, não é? E conhecer as suas limitações, as suas virtudes, até para ele domesticar aquilo que ele tem que não é bom. Mas quando você se conhece, você consegue mostrar à humanidade o que você é capaz de fazer, você cresce. E outra coisa é você pregar. Se você não acreditar nesse seu trabalho aqui, em vão você está fazendo isso. Mas na hora que você acredita, quem está lá do outro lado, que olha, que abre aqui, esse cara fala da vida, né? Esse cara, ele é verdadeiro. Passa a acreditar, né? Não é mais aqueles jornalistas que a gente encontra, né? Todo engomadinho, meu Deus, coisa feia. E padre, o cancelamento, que a gente está falando em rede social, né? Eu estava lendo um artigo, acho que foi ontem à noite, antes de dormir, eu achei muito interessante o artigo, onde ele fala que quando uma pessoa recebe uma crítica, e não é muito diferente da vida, padre, mas quando ele recebe uma crítica muito forte na rede social, e a pessoa pergunta, e aí, como você reage? Ela falou, eu tenho pena. Porque eu imagino que a pessoa que chega numa rede social de um outro para cometer tal atrocidade, eu não imagino que ela vive dentro de casa, né? O quanto ela sofre, o quanto ela não tem amor. Como é que o senhor enxerga isso e como é que o senhor aconselha os seus fiéis sobre isso? A primeira coisa, assim, né, que as redes sociais são muito boas. Ela existe, mas ela tem que estar a serviço do homem. O homem e a mulher, ele tem que usar isso como instrumento de trabalho, mas ele não pode usar isso como instrumento da sua vida. Porque isso a nossa vida é um leque. A nossa vida é como se fosse uma pizza. Cada pedaço relaciona a uma parte. Quando você vive 24 horas nas redes sociais, se preocupando, olha, hoje eu tenho 53 mil seguidores, nunca fiz nada para ter 53 mil seguidores, nenhum nunca sai, e todo mês entra 100, aí eu fico me perguntando assim, meu Deus, eu não faço nada. Eu apenas publico aquilo que eu acho que pode ser publicado e que ajude as pessoas a crescerem. Mas qual que é o grande problema? As pessoas entram na tua rede social porque ela quer que você seja aquilo que ela não consegue ser. Ela quer buscar em você uma perfeição que nem elas têm. E se você não tiver um equilíbrio, você entra nessa loucura de mostrar um ser que você não é. Termina onde? Na depressão, no suicídio, né? Na vontade. Ou seja, até criando em pessoas doentes, que a pessoa vai e te mata. Porque você era tão perfeito na rede social que a pessoa, na repente que você mostra sua imperfeição, ele vai lá e ele mata. Não, agora tá errado. Peraí, que eu vou resolver. Essa criatura é igual a mim. Eu não posso ter como exemplo homens e mulheres. O meu exemplo é Cristo. Eu não posso ter. O padre só ficou rico? Eu? É. Primeiro, rico, eu nunca joguei nem em loto, porque eu nunca quis ter dinheiro, né? Dinheiro é bom para osso. O que eu tenho, eu ajudo as pessoas. O que eu consigo ter, eu ajudo as pessoas. Eu tenho um apartamento, porque eu ganhei de presente da minha querida, que eu moro hoje com ela, lá no sítio, uma pessoa muito boa, que me deu quando eu saí da Zona Norte, que me mandaram aqui, que não tinha casa onde eu morar, uma casa muito acabada, ela me deu para não viver na rua. E é o que eu tenho hoje, né? E nunca escondi nada a ninguém. É o que eu tenho. O padre recebe salário, padre? O padre recebe uma côngula, né? Côngula. É um dinheiro que ele recebe mensalmente para ajuda de custo dele, né? Nada além disso. Nada além disso. Isso não. Ou então você pode. Então tem algumas, por exemplo, eu particularmente eu não recebo dinheiro de batizado, nada. Tudo isso é para a igreja, eu não aceito nada. Eu só tenho, de fato, a minha côngula, que é o meu salário. E com esse, eu faço também a minha caridade, né? Porque tem pessoas que eu ajudo. Então eu faço questão de, além da caridade da igreja, ter a minha caridade própria. O senhor já está com quanto tempo aqui em Teresina especial, padre? Já tem 2002. Então já tem... Vai fazer 20. É um assunto polêmico, mas acho que a igreja tem ficado muito mais aberta a esses tipos de discussões sobre a homossexualidade, sim, sobre a pedofilia dentro da própria igreja. É importante a gente abordar sobre isso. Um caso específico nosso aqui, inclusive, aqui já no podcast a gente falou sobre isso com o delegado James Guerra, sobre o padre Lauro, sim, né, que eu achei muito justo da parte do delegado, quando eu perguntei se ele iria revelar, ele disse ele já cometeu o pior crime contra ele mesmo, que é tirar a própria vida dele. Ele julgou a própria vida, Pois né? como é que eu vou expor alguma coisa? O senhor teve contato com ele, e como é que se enxerga isso na igreja? Primeira coisa, né? A gente precisa entender que essa anomalia que eu chamo e essa doença da pedofilia, ela existe em todos os meios. Ela não está só na igreja. Eu gosto de lembrar, não é, que onde existe homens e mulheres, existe o pecado, a devassidão, tudo isso. Então, quando a gente fala, as pessoas dizem, a igreja tem isso, os padres da igreja são pedófilos, são homossexuais, elas têm que entender uma coisa, né, que nem todos os padres são iguais.
Nem todo mundo é doente. Existem pessoas maravilhosas na igreja, homens que me ajudou tanto e que são homens muito sérios, né? Porque as pessoas são incapazes de achar que um homem possa viver sem o sexo. É impressionante como é que a gente coloca toda a nossa energia no pinto. Eu fico impressionado, não sei que nome tem ele aqui. Qual o nome Pode que dá falar, aqui? Aqui é pinto, é que chama? É, Na Bahia chama pinto. pinto, rola, Só se seja o for que na for. Zona Rola, Leste. piroca. Só se for na Zona Leste, porque na Zona Norte é outro nome. Mas vamos lá. É apelido, né? É, o apelido. Então, o que eu quero dizer? As pessoas colocam todo o potencial humano aqui. Então, tem homens que não dormem porque tem grande, ou tem homem que não dorme porque tem pequeno. Quer dizer, as pessoas deixam de ser felizes por algo que não é tão importante. É um instrumento a seu serviço. Não é você estar a serviço. Não, assim, o padre, se ele não casa, se ele não tem uma mulher, se ele tem um homem, se ele não tem um homem, ele é pedófilo. Então, isso é uma situação muito séria. Isso que aconteceu na igreja, eu não sei, Jesus revelou, olha, tudo que está escondido será revelado. Então, eu não sei porque a gente se escandaliza. Que bom que isso aconteça, que a gente saiba, para acabar com isso. Porque se isso poderia viver a vida inteira escondido. Verdade. Então, quando um caso desse vem à tona, a gente sente pelo ser humano, pela pessoa, mas de outro lado a gente fala assim, a promessa de Jesus está sendo cumprida. Tudo que está escondido será revelado. E por que é bom que seja revelado? Para acabar com essa atrocidade. Entendeu? Eu tenho certeza que hoje, se existe outros padres que podem até existir, com certeza eles vão ter mais cuidado de não fazer mais isso. Porque eu acho assim que todos que tocam em uma criança não podem ter perdão. Porque está escrito, ai daqueles que tocarem em uma criancinha. Se você tocar em uma criança, é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar. Jesus só fala da vida. Mas quando você manda alguém amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar, você está mandando fazer o quê? Se matar Ou seja, para ver a gravidade do que ele isso. cometeu. Então, isso é um ponto. Segundo ponto é a questão da homossexualidade, né? Eu não vejo problema nenhum. A igreja, eu não sei se vê, eu falo como padre Newton, eu não vejo problema nenhum um homossexual ser um padre. Agora, onde é que eu vejo problema? Se o hétero tem que viver a castidade, por que ele não pode viver? O problema é só esse. Então, o problema está aí na questão da castidade. Então, se o hétero tem que ser casto, o homo também pode ser O casto. senhor não vê problema algum homossexual ser padre? Desde que ele viva a castidade. Da mesma forma que do o hétero. Sim. E a sua decência, a sua postura humana. Agora, qual é o grande problema? É que eu estou na igreja ou qualquer outro local e quero viver o sacerdócio, mas não quero viver a castidade. Por que a castidade é esse tabu tão grande para a sociedade? Eu Não para quem ama a Deus e quer seguir esse caminho. né? eu não sei porque as pessoas colocam tanto em xeque. Eu acho assim que talvez o ser humano não descobriu que existem outras zonas de prazer, a não ser lá. Acho que não descobriram, não. Tem tanta forma de você sentir prazer, você se sentir feliz. Porque se a gente colocar toda a zona de prazer lá, quando o seu pinto dizer assim, chegou porque o homem tem um prazo de validade, né? O homem tem um prazo de validade. A mulher não, mas o homem tem. Eu ia chegar e é verdade. Imaginem vocês a quantidade de homens e mulheres que se separariam quando o homem chega aos 55, 60, vai lá que ele não consegue por algum problema. Não, meu Ou filho, até antes. você está sendo muito. Você está sendo muito. Não, eu penso como meu avô. Meu avô com 85 ainda estava lá. Não, vamos lá. E vamos lá. Vamos lá, se ele sofre um acidente. Não, exatamente. E aí? Inválido. Fica inválido. E uma pessoa tem que entender assim: se eu colocar toda a minha esperança. Padre, seu avô aí é seu padre. É Meu- danado, Meu viu? avô. Só perdeu pro meu avô, né? Mas quem Só disse, perdeu eu tô pro meu dizendo que mas é 85 sério ele isso? estava ativo. Ativo. Vovô até os 90, vovô era homem forte. Ah, não, pô, empatou com o meu. Ah, então. Mas, padre, não é importante? Quer dizer que aí você se tornou incapaz e separa? Exato. E outra coisa, você vai ser infeliz porque quando vai chegando a idade que o homem ele tem um prazo de validade nessa parte da sexualidade. Então, quando ele acabou a vida dele, ele não tem mais alegria, ele não consegue mais viver. Então, assim, nós somos muito pequenos, a gente pensa muito pequeno. verdade. Não é? O prazer da convivência, né, padre? O prazer de estar junto com quem você gosta, o abraço, o afeto, o carinho. Quer dizer, a gente é muito genitalizado, né? O bom dia, um eu te amo. Eu te amo. Falta As muito palavras eu te amo, mágicas. padre, hoje? Você sente? Falta. E as pessoas fazem, mas ele sabe que eu amo. Sim, mas continue dizendo, você não diz que eu odeia? Você não diz que o outro não presta? Porque não diz as coisas boas para o outro ouvir? Todos os dias, diga. Eu digo lá quando eu faço casamento, todo dia levante que assim, eu te amo, você é importante para mim. Mas, padre, todos os dias. Porque no dia que você esquecer, você já tem esse crédito. A sociedade fala muito em assédio, né? Assédio. O assédio do padre, o assédio do pastor, horrível. o assédio... E vocês não sofrem assédio, não? A gente não sofre?
Assédio é grande. E aí a pessoa, só que a gente não pode ir para a justiça, né? Porque a justiça parece que só tem para um lado, né? Quando uma pessoa vem, que de repente vem se mostrando para você, né? A pessoa vem, não é? Quase, não é? Te trazendo, não é? Um bolo numa bandeja para você comer. Te comendo com os olhos. Isso é o com quê? couro. Então, as pessoas, eu questiono muito a questão de assédio, né? Eu não quero levantar a bandeira aqui, mas eu quero, é uma coisa que precisa de uma discussão muito séria, muito enraizada, porque assim, existe de fato o assédio, mas existe pessoas que estão se beneficiando disso. Tem que separar as coisas. Como? Porque às vezes, olha, há pessoas que, por exemplo, uma pessoa chega, né, como aconteceu com o padre. A pessoa entrou na sala do padre, se expôs do jeito que quis. Quando o padre pediu para sair, ela arrancou a blusa e saiu gritando que o padre tentou pegá-la. E ele não fez isso. Já aconteceu com o senhor, padre? Já. Eu estava em Salvador, não é? E tinha uma senhora que toda a missa ela ia. E ela começou a ir com aquela roupa de educação física. E ela puxava bem aqui em cima, né? Você imagina a cena aqui em cima. E sentava na primeira fila na minha frente. E aquelas pernas dela... Mulherzona bonita. Grande. 1,70 m. E eu comecei a celebrar de óculos. Porque meu óculos é para perto. Porque eu disse, eu não quero mais ver. Porque me perturbava mesmo. E essa senhora casada, tinha filhos. E um dia ela perguntou assim, o senhor vai confessar que de tal lugar, tal e de tal? Entrei para confessar. E hoje eu não faço mais isso, fechei a porta, né? E poucos minutos depois, ela foi de boca. Pá, que quando ela pegou aqui, que eu fiz assim... Ela chegou a pegar na sua... Sim, chegou. E quando eu me afastei, né? Ela foi em cima. E aí eu tentava fugir da sala, não conseguia passar, e eu gritando, Dona Valdete, que era uma Dona Valdete! E ela, Dona Valdete, por favor, Dona e ela não Valdete! conseguia abrir. E agora pra você provar que não era... E se você não tem força, porque tem hora que a força falta, né? De brigar, de assim, não, pronto. Já lutei muito pra me salvar, já que não tem jeito. Se desmaia, vai. E aí o que aconteceu? Aí eu consegui abrir a porta. E essa criatura foi. Eu tive que chamar o padre que era responsável pela paróquia, conversei com ele. E uma das coisas que eu saí de Salvador foi isso. Porque é muito difícil. Né? E uma pessoa, você ir em uma missa, você celebrar, uma pessoa o tempo todo fazendo bico, boca. Isso acontece. E olha que eu não sou nenhum galão, não tenho nenhum 2,80 m, porque o mistério da pessoa não é o homem, é o padre, né? O padre Newton tem um coração blindado ou tem medo de se apaixonar? Eu não tenho, não. No dia que eu me apaixonar, eu deixo de ser padre. Eu só sou padre porque eu sou feliz. E apaixonado por Deus. No dia que eu pensar, pode acreditar, no dia que eu pensar, que eu sentir que eu amo mais um ser humano do que Deus, né? Da causa, né? Do que a igreja, eu deixo. Cara... Eu não ficaria nunca em nenhum lugar, gente, por nada. Nem por dinheiro, nem por poder, nada. Eu só fico no lugar enquanto eu amo. No chat da gente estão questionando isso, né? Mas padre não tem os estímulos do corpo normal quando acorda, quando não acorda, de ereção, desse tipo de coisa? Meu Deus, eu acabei de dizer pra vocês que eu não tenho nenhum pedaço faltando. Tem dia que você tá todo cansado e tem uma parte lá dizendo, tô vivo. E você... É verdade. E você vai ao seu banheiro, você toma seu banho, frio. Parou. Meteriza. Nada vai ficar eternamente, porque se ficasse eternamente, né, naquela situação, seria maravilhoso, né? Viraria um super-homem. Mas, cara, que bate-papo maravilhoso, de desmistificar, se desprender, né? Assim, né? De total, desprender. espetacular. As pessoas têm que entender isso. Então, assim, a gente sente, né? Meu Deus, como, padre, o senhor não tem ereção? Quem disse que não tem? O padre não tem poluição noturna? Quem disse que não tem? Padre, as religiões que nós temos hoje, espiritismo, entre outras, né? Como é que o padre Newton avalia tudo isso? Olha, eu sou muito... eu vou dizer só isso. Eu amo as religiões cristãs. E respeito as pessoas das outras religiões. Não é? Mas tem determinada religião que eu não consigo respeitar a doutrina. Mas eu respeito as pessoas. Tipo? Eu prefiro não dizer. Porque isso é uma polêmica enorme na minha vida aqui nessa cidade. Mas por que, pode ser arretado? Não, porque existe coisas que assim as pessoas não entendem. Hoje existe assim, uma limitação muito grande no ser humano, né? Elas só pegam aquilo que quer, né? Por isso, quando eu dou uma entrevista, eu não me preocupo que corte, eu quero que põe inteira. Por quê? Para que não tire de fato a essência daquilo que eu falei. Exatamente. Por exemplo, tem gente que usa a religião para ficar rico? Sim. Meu Deus, é claro. Né? Quando você só prega a prosperidade, que eu tenho um carro grande, você pode ter um carro, mas para você ter esse carro você tem que pagar.
tudo que é cobrado, para Deus tudo é 0800. Deus não cobra a graça, não. A graça, Deus te dá as coisas, não é porque Ele quer nada de você. Ele lhe dá porque você ama, você é filho dele. Eu vou vender uma caneta aqui pro senhor pra você ficar curado da Covid. Absurdo. Não existe. Eu vou comprar lote no céu. Isso não existe, gente. E o povo é tão carente que o povo se submete a tudo porque o povo tem uma ambição, a riqueza. E o povo acha que ela pode conseguir tudo se for rico. E não é verdade. Não dá para ser todo mundo rico, né? Mas poderia todo mundo ter uma vida boa, né? Com certeza. Padre, mas eu tenho um questionamento, uma pergunta. Eu sou filho de família católica, né? E eu tenho um Deus muito profundo na minha vida, na minha família. Eu sempre acho que é fazer o bem, é evitar o mal. Confesso ao Senhor que não sou muito de ir à igreja. Isso me torna menos crente a Deus, menos perto dele do que alguém que vai para a igreja. Olhe bem, o que é que se diz? A palavra de Deus é muito clara. Antigamente dizia que fora da igreja católica não há salvação. Graças a Deus, mudou. Fora da igreja católica tem salvação. O que não tem salvação é fora da palavra de Deus. A igreja é um espaço que... O que é que eu gosto que me encanta na igreja? Porque a igreja é muito fácil ficar em casa rezando e não ter ninguém que questione a minha postura. Uhum. Então, eu faço aquilo que eu acho que está certo, né? Então, o que é que eu digo para você? Então, assim, o que é que eu luto muito? Vou dar um exemplo de um jovem que participou muito da igreja e ele estava lá no Rock in Rio, ligou para mim. Padre Nilton, eu tô aqui no Rock in Rio, tu me deu saudade da igreja. Eu falei, meu filho, que bom que você tá aí, tá gostando, tô gostando. Mas só que eu tô ligando para lhe dizer, eu tô aqui, mas não vou tomar droga, não vou me embriagar. Gente, eu quero cristão desse jeito, eu quero cristão que esteja espalhado no mundo, que ele pelo menos faça o bem. Então, Propague o bem. se você não vai à igreja, a igreja não cabe todo mundo, não. Se você não for à igreja, meu filho, e você praticar as obras da caridade, é o que diz Mateus 25, né? Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede. Isso basta. Se nós tivéssemos todos os cristãos que mesmo fora da igreja fizessem sua parte de caridade, de amor, a gente precisava de igreja para quê? Respeitar a família, respeitar os amigos, ao ao próximo. Amar seus filhos, cuidar, buscar a sua felicidade, sim, pisar no outro. Porque eu digo assim, o mundo é um grande salão de festa e dá para todo mundo dançar sem um pisar no pé do outro. O grande problema nosso é que a gente quer dançar pisando no pé do outro. Deus fez uma coisa lá no passado que hoje tem uma palavra moderna, né? Que eu acho que é incrível, a palavra para mim do mundo, que é oportunizar. Oportunizar. E ele faz isso todos os dias. Pois né? Assim, não é muito forte isso. Para mim é muito forte, me toca muito. Todos os dias. É uma cadeia, sabe? Você oportuniza alguém, alguém vai oportunizar você. E é Deus isso. Tem coisa mais bela. Agora, se eu estou na igreja e não oportunizo ninguém, para que estou lá? Para que estou lá? Infelizmente, existem pessoas assim, né? Então, o que eu acho bonito, assim, meu sonho é que tivesse nos 4 cantos do mundo cristãos que, mesmo sendo na igreja, praticasse todos os dias as obras de Deus. Você consegue chegar perto da pessoa, padrinho, e sentir a energia dela, sim. Ela é verdadeira, pela sua experiência de vida? Existe coisa no mundo, olha, que a gente não entende. É por isso que me dizem, né, que eu sou, que disseram que eu era espírito. Eu digo, quem fala em mim é o Espírito Santo de Deus, porque morto não fala para nada. Morto para mim não serve. É uma energia tão ruim que a gente enterra bem longe de casa. Agora, por exemplo, o ser humano... É forte isso aí, né? Energia tão ruim que você enterra longe de casa. Então, agora eu digo para você, a gente é munido de sensibilidades e dom do Espírito. Então, assim, quantas vezes eu estou em um lugar e consigo ver uma coisa que está acontecendo muito longe de mim e consigo... Então, a energia do ser humano. Quando eu estou conversando, eu estava conversando com uma pessoa, ela conversando, depois eu perguntei para ela assim, minha filha, acabou, eu conversando, terminou, agora você vai começar a me dizer a verdade, porque tudo que você falou, tudo é mentira. Você percebe na hora. A gente sente energia, a né? energia. E assim, o ser humano é um ser de energia. Total. Então, quando essa energia não é purificada, quando essa energia não é... Ela contamina o ambiente. É verdade. Wilson, para fechar, exclusivo. Exclusivo! São as perguntas mais... experiências sobrenaturais dentro da igreja, o senhor... Já teve? Já teve? Já tive. Eu tive uma coisa muito interessante na minha vida, que foi a contemplação do inferno, né? Por isso que eu digo que o inferno existe. Eu tinha terminado a missa da misericórdia, eu cheguei na minha casa, tomei o banho, me descanso e me encostei na cama. A
cama alta, cabeceira, eu me encostei naquela cama e fechei meus olhos. E de repente veio uma força fechando meus olhos, eu não queria dormir. Eu abri, não fechava, e de repente uma coisa me pegou daquela cama e me levou de uma forma muito rápida, tipo, como se fosse um caminhão me pegou e me jogou muito longe. Quando eu cheguei nesse lugar, eu parei no lugar e eu vi gente sofrendo, pessoas se consumindo sem ter fogo. Ou seja, o corpo das pessoas é como se estivesse queimando, mas não tinha fogo. E essa cena me deixou... E eu fui andando pelo meio, vendo as pessoas do lado. Quando eu cheguei lá no final, eu digo, não quero ficar aqui. Eu voltei para minha cama, bati minhas costas e fiquei desesperado. Aí o sono voltou de novo, eu não queria... Voltei para o mesmo lugar. E lá na frente eu vi um bicho muito feio e pedi a São Miguel Arcanjo que me libertasse. Aí eu vi São Miguel Arcanjo pegar uma lança e cortar aquele bicho. E cada vez que o pedaço daquele bicho caía, nascia um outro demônio. Mas isso muito real na sua frente? Muito real. Era assim como se eu estivesse aqui, ó, vendo você. E aí, quando eu voltei pra minha cama, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, estava lá, Contemplação do Inferno. Então, essa é uma experiência que a gente tem, não é? Experiência de ter disso, experiência do Espírito Santo nos mostrar, nos conduzir, nos dizer quantas coisas a gente sabe, né? A gente vê, por exemplo, olho para você assim de repente e vem assim um histórico inteiro seu assim, eu digo, meu Deus, olha como é que eu tô vendo esse cara, eu consigo ver a alma desse cara. Mas isso é um dom do Espírito, porque o próprio Deus diz, né? Nós receberemos dom, cada um o seu. E todos nós temos sensibilidade, só que tem gente que presta atenção, outro não. Quando você tem uma intuição e você não segue, você se ferra. Verdade. Exorcismo, o senhor já participou de algum? Eu já fiz. Eu vou muito, principalmente a Espanha, né? Uhum. A Espanha O senhor eu vou conhece muito. quantos países, padre? 26. 26. E a Espanha eu vou muito como missionário da misericórdia. Então, quando eu vou lá, tem TV, tem aquela coisa, tem tudo. Então, na Espanha é onde tem muitas coisas de exorcismo, né? Por que lá, padre? Eu não entendo a Espanha. Madrid, toda vez que eu entro em Madrid, eu enxergo nublado. Tem uma energia em Madrid, é a mesma energia que tem aqui em Teresina. Eu costumo dizer que Teresina tem uma coisa nessa cidade que a gente precisa exorcizar, porque esses suicídios aqui não são normais, a depressão dos jovens não é normal. Então eu sinto alguma coisa, tem alguma energia aqui que eu não consigo ainda, mas eu sei que tem. E Madrid é assim. Então lá eu participei de exorcismo, né? Mas aqui no Brasil eu nunca tinha feito exorcismo, nunca tinha lido nada. Até um dia que chegou uma criança de mais ou menos 6 anos, o pai no braço, né? E o pai chegou, tinha vindo da Unimed, assim, padre, eu trouxe minha filha aqui, que a minha filha está dando convulsão o tempo todo, não tem justificativo, o médico disse que isso não é natural, e mandou levar para o espiritismo, aí pediu. Aí a avó dele mandou levar lá. E essa menina. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Vocês podem acreditar. Eu vi uma voz dizer assim, vá, pega a estola, pega. Eu vi uma coisa, me conduziu. E eu fui fazendo. Como é esse procedimento? E fui fazendo como era o procedimento. Quando Como eu peguei, padre? Como é? eu tinha que ter água benta, eu tinha que ter o sal bento, o óleo bento exorcizado. Eu tinha que ter a minha estola. A coisa dizia assim, não faça sem estola. Eu coloquei minha estola e eu me preparei. Quando a menina estava no braço do pai, tinha lá uns arquitetos que estavam vendo a igreja e que não acreditavam muito nessas coisas. Quando eu joguei a água, a menina ela voou do braço do pai. Voou. E ninguém conseguia segurar essa menina. E aí eu comecei o processo das orações. É um processo muito desgastante, muito cansado. Físico e mental? Físico e mental. A gente fica exaurido. A imagem que a gente tem, por exemplo, no cinema é uma batalha. É semelhante. Que tem que amarrar. E agora tem uma coisa interessante, né? Quando você pega uma pessoa que está... Agora, assim, cada 1000 pessoas, uma é possuída. Então a taxa é alta. A taxa é alta. Cada 1000 ou 2000. Por quê? Tem muita gente que tem problema psicológico, né? E pensa que é questão de demônio. Não é. E aí, assim, mas tem uma coisa interessante. E tem muita gente que tem um demônio. Exatamente, pensa que é psicológico. Então, quando a menina virou, eu digo assim, que ela... Disse a ela vai ser amarrada no sangue de Jesus. Quer dizer, eu te amarro no sangue de Jesus. Ela fez isso. Ó. Não tirava. E a voz muda? Muda a voz. Tem gente que muda a cor dos olhos. Vira olho? Muda a cor. Eu vi uma pessoa que eu trabalhei, os olhos dela era extremamente verde. No dia que eu fiz esse processo, ela estava com os olhos verde igual, um verde lindo.
Aí no dia seguinte eu pedi que ela voltasse, né? Quando ela voltou no dia seguinte, os olhos dela é preto. Jesus. Então existe, agora não é uma coisa muito comum, né? Então as pessoas aqui em Teresina acham que tudo é possessão, não é verdade. Agora, graças a Deus eu tenho um conhecimento de psicologia, então eu consigo fazer De tudo muito. esse equilíbrio. Padre, pra gente fechar esse papo, eu acho que vai render muito, assim, vai repercutir bem, eu acho que vai ser Brasil muito inteiro, bom. hein? Brasil inteiro, coisa nacional. Nós vivemos hoje numa sociedade e que cada vez mais, não para todos, mas as redes sociais, como a gente já falou hoje aqui, elas retratam uma falsa felicidade, onde filho não tem mais respeito ao pai, acha que o pai ou a mãe é um completo idiota e que quem manda neles são as redes sociais. E acho que a gente no Brasil nunca viveu um índice de prostituição masculino e feminino tão grande na juventude, né? Qual é o conselho que o senhor daria para essas meninas que dão o que elas têm de mais lindo no mundo, que é o corpo, em troca de um iPhone, uma viagem, uma lancha? Eu diria que são os valores que nós trocamos, né? Eu acho que tudo isso chegou por causa da família. Satanás descobriu uma forma de destruir as famílias, e foi isso que ele fez. O que é que a família fez? Todo esse processo de dor, a culpa é da família. Não há culpa, mas ele nasceu com a família. Imagine você, né? Você é pai, você tem sua filha, aí sua filha de 15 anos vem pra cá, tá namorada, e você põe um quarto pra ela dormir com o namorado dela. É muito estranho, não é? É muito estranho. Mas há quem diga é a modernidade, padre. É modernidade. Quer dizer, aquela pessoa, ela começa a entender. Porque a casa dos meus pais era um solo sagrado. Até para não. Então, hoje, nós fomos facilitando. Então, quando você facilita para o outro, e o outro, às vezes, não encontra aquilo que ela precisa na sua mão, ela vai para a prostituição. Ela vai para onde é preciso. E aí você vê, uma se prostitui, homens e mulheres se prostituem por causa de bens, outro se prostitui porque é moda, porque a prostituição está alguma novidade. Outra pessoa se prostitui porque acha que o corpo é eterno e não é. Porque ela coloca todo o processo de confiança em cima de uma materialidade que ela não tem constância na vida. Então, o que é que eu digo isso para os pais? Quer dizer, os filhos no Brasil, nós precisamos educar os nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças a aprender a lidar com as redes sociais. Porque a rede social é um instrumento para você usar. Não é para ela te usar. Hoje acontece ao contrário. Quem manda no ser humano são as redes sociais. Então, eu uso essa roupa porque as redes sociais dizem. Eu não gosto do meu corpo porque tem que ser magro. Então, a pessoa ficou escravo de um instrumento gerado pelo próprio homem. Agora, imagine como é terrível isso. Como é que eu vivo em função de algo que foi construído sabendo os fins que teve para manipular a mim mesmo. Então, assim, hoje eu sou escravo da tecnologia gerada pelo mundo. E se os pais não educarem os seus filhos a aprender a lidar com isso, porque a rede social é maravilhosa quando você usa como instrumento certo para o momento certo. Porque dentro dela é igual a vida. Tem tudo. Ali dentro tem tudo. É igual a nossa vida. Você pode tudo na sua vida. Você tem droga, prostituição, riqueza, alegria. Agora, você tem que escolher o que você quer e dominar aquilo que você escolheu na sua vida. Então, enquanto os pais entregar o celular na mão de filhos, crianças, para não perturbar ele, enquanto a mãe deixar os filhos passar o dia todo na internet, enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade de seres humanos, que somos nós que fomos criados para educar a gente, isso aí vai ser fichinha. Coisas piores vão chegar. Tem um exemplo que a gente usa... tanto o Denis aqui, que é o nosso diretor, eu tenho orgulho de a gente falar sempre sobre isso, que esse podcast é sempre para levar amor e levar coisa boa, nunca levar coisa... E tem um exemplo aqui do Dr. Mário Lacerda do Sebrae, que me chama muita atenção desde o primeiro dia que eu vi, que é muito que eu pratico dentro da minha casa. Ele disse, olha, eu tenho 3 filhas, todas acima dos 23, 24 anos. E elas namoram, são formadas, mas não deixam a casa. Uma vez ele perguntou, mas por que você não deixa? Ele disse que eu tenho amor. Amor. É isso que a gente quer. Né? Então, assim, quando você está inundada de amor, é difícil ceder a qualquer tipo de coisa. E você cuida, né? Total, não é? É muito... Você não expõe, o amor não expõe ninguém, né? E o tempo é muito valoroso, né? Você trocar o tempo de ficar num bar ou com amigos e dedicar esse tempo à sua família, isso mais na frente repercute para o bem e para o mal. E para o mal, né, padre?
Uma salva de palmas, né, Uma velho? salva de palmas. Simplesmente espetacular, Padre sensacional. Nilton. Padre Nilton, onde é que eu encontro você nas redes sociais? Eu tô no Instagram. Desculpa você, né? Não, pode ficar à vontade, né? Esse PE é algo que coloco na nossa vida. Às vezes é muito bom, mas às vezes pesa. Mas eu procuro escolher, eu prefiro tirar proveito do que é bom dele. Então você me encontra, tô no Instagram, Padre Nilton Eu já Pereira. vou agora seguir automaticamente. Padre Nilton Pereira, tô no Instagram, tô no Facebook, não é? Tá no Facebook também, padre? Tô no Segue o padre aí. Facebook. Vamos estourar o padre cada vez mais. Porque ele vai levar a palavra de Deus, o amor, o carinho às pessoas. E é isso que a gente precisa. E tenho também, tô na TV Misericórdia, que é uma TV, não é, que nós criamos, chamada TV Já segui. Misericórdia. E que é uma TV muito interessante também, que a gente vive. E as nossas celebrações, as nossas missas. Quero dizer que você tudo já lá. vai ficar aqui embaixo nos nossos canais parceiros na descrição. Pode, A gente já vai pode. colocar aqui, porque tudo que é do bem e para o bem e positivo a gente quer propagar aqui. Então que Deus abençoe, foi muito boa essa conversa, né? Acho que é bom a gente... As pessoas Obrigado. precisam entender, né? Que nós somos gente que lutamos junto e queremos chegar ao céu, né? E eu lhe pedi uma coisa, faça uma bênção para esse projeto, que é um projeto que a gente tem muito carinho, a gente está no início, só está 3 meses, mas a gente tem conseguido atingir gente do Brasil inteiro e a gente está muito feliz, sabe? Pra você ter ideia, no TikTok a gente passa de 6 milhões de views, no YouTube já mais de 1 milhão de views e a gente está muito feliz, é um bate-papo, né? E vocês, com certeza, ele foi gerado no amor, né? Total. Então o que certeza. é feito no amor cresce, meu filho. Não consegue não. Mas vou pedir ao Senhor, né, que livre vocês dos invejosos, dos perversos e dos malvados. E tenham muito só cuidado, né, com os amigos ruins que entram na nossa vida e destroem a nossa história. É isso aí. Obrigado, padre! Tá. Já se inscreve no canal, aproveita para maratonar, assiste o próximo vídeo que vai aparecer no nosso card aqui embaixo. Na descrição tem o nosso canal secundário, que é o Meu Norte Mais, o canal de cortes e o nosso canal de shots. Não é, Will? E também na descrição vai estar TikTok, enfim, vai estar tudo. Acompanha, compartilha com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Também. Sempre vão lá. Comentar, né, padre? Não, é bom. Tchau, gente. Até o próximo. O primeiro podcast do Brasil em rede aberta, para TV aberta. E é o Cast.